Colégio Novo Horizonte, turma sexto ano. Vamos fazer uma pequena revisão sobre os pré-socráticos, mas antes tratarei sobre a filosofia oriental. E nessa filosofia oriental, o que se defende aqui é um mundo espiritualista. Nada de razão, nada relacionado com isso, né? A questão da razão está voltada para a filosofia ocidental, que é a filosofia que nos interessa de fato. Nessa filosofia oriental, nós temos de um lado o confucionismo e do outro lado nós temos o budismo. Em se tratando do confucionismo, a ideia principal aqui está relacionada aos comportamentos morais, de ordens sociais, sistema ético e não como uma religião. Então, o confucionismo não é uma religião. Não se pode pensar assim. Afirmam que este sistema aqui, ele é seguido por mais de 5 milhões de pessoas. Mais de 5 milhões de pessoas fazem parte desse movimento filosófico. O fundamento principal está relacionado à vida em um mundo ideal. É para isso que eles se voltam, né? Essa vida do mundo ideal. E quando se fala nessa vida do mundo ideal, o sistema afirma que a justiça não é particularidade de uns, mas a justiça aqui defendida pelo confucionismo é uma justiça para todos. Então Confúcio tinha, de certa forma, o olhar voltado para este mundo, eu falo este mundo que nós estamos vivendo. Entretanto, ele acreditava no céu e sua influência sobre a terra e sobre os homens. Então ele achava que o céu, embora ele acreditando nesse mundo, embora ele voltando seu olhar para esse mundo, mas ele acreditava que o céu tinha uma grande e tem uma grande influência sobre os homens e também sobre a terra. Do outro lado nós temos o budismo, que é um sistema ético filosófico criado na região criado aqui na região da Índia, no século VI a.C., por Siddhartha Gautama, ou seja, o Buda. Então, o sistema do budismo aqui é um sistema ético filosófico criado na região da Índia, no século VI a.C., e tem o seu fundador chamado Siddhartha Gautama, ou melhor dizendo, o Buda. E é um guia espiritual, não pode ser considerado um deus, é apenas um guia espiritual. Ainda sobre Confúcio, ele, de certa forma, diferencia do budismo, porque no budismo aqui ele tem um olhar mais espiritual, no confucionismo o olhar é mais terreno, está voltado mais para esse mundo o qual nós vivemos. De maneira que, a partir daí, a gente pode então fazer essa reflexão aqui sobre a questão dos pré-socráticos, né? Então nós temos aqui o que realmente nos interessa, que é falar desses pensadores que viveram antes de Sócrates. Lembrando que esses pré-socráticos, eles vão iniciar seu pensamento justamente porque as questões míticas, as explicações míticas, já não contemplavam mais aí as suas inquietações, já não respondiam às suas respostas. Por quê? Porque não tinha mais sentido, de certa forma. Esses pré-socráticos, eles são chamados também de filósofos da natureza. Por que natureza? Porque eles buscavam a resposta de todas as coisas nesse mundo natural, ou seja, na própria natureza. E a filosofia, ela vai nascer justamente nos arredores da Grécia, entre o século VII e o século VI antes de Cristo. E aí nós temos um termo que é usado sempre na filosofia para se falar a origem e o começo, que é o termo chamado arché, que em grego significa origem, o começo. Então, o começo, a tentativa de encontrar as respostas estão relacionadas com a natureza, onde encontrar resposta dentro da própria natureza. Lembrando que nesse período da filosofia ocidental, e agora que a gente sai dessa filosofia oriental e entra na filosofia ocidental, estavam acontecendo muitas coisas interessantes aqui na Grécia Antiga.
sobretudo no que se trata da questão do crescimento econômico e também das mudanças no aspecto cultural. Muitas coisas começaram a mudar e chamaram a atenção de alguns pensadores. E a preocupação aqui era entender os fenômenos da natureza. Como é que essas coisas todas aconteciam? Uma vez que nós estamos falando aqui antes de Cristo, não se falava ainda desse Deus que nós conhecemos, mas o que se tinha ali era muitas discussões religiosas, né? Muitas discussões voltadas para essa espiritualidade e não conseguia mais contemplar. Sobretudo a questão dos mitos, que foi muito forte nesse tempo. E quando se trata de arqué, o que se quer saber aqui é a causa primeira, o princípio de todas as coisas. Então, a preocupação com a natureza e sua origem era o que eles estavam buscando. E essa preocupação com a origem vai se dar o nome de arqué, que é a causa primeira e o princípio de todas as coisas. Para isso, nós temos logo aqui, inicialmente, uma das escolas, que é a escola jônica. Tem outras escolas que nós vamos tratar aqui mais na frente. Mas a escola jônica, por exemplo, caracteriza-se por buscar o arqué em coisas abstratas e não em coisas materiais ou concretas. Ou seja, essas coisas abstratas, porque a gente sabe que abstrato a gente não consegue ver, a gente não consegue apalpar. As coisas abstratas, elas estão aí, mas não é possível nós distinguirmos essa abstração. Infelizmente, eles não buscavam as coisas concretas, porque não tinha ainda essa habilidade, esse conhecimento para buscar as coisas concretas. Não tinha nenhuma fonte que pudesse levá-los a essas coisas concretas. E aí só tinha uma alternativa. Era buscar as coisas de forma abstrata. E essa forma abstrata justamente está relacionada com a escola jônica. Nós temos aqui dessa escola, de um lado nós temos Pitágoras, e vai dizer que o arqué são os números. Ele relaciona a filosofia com a música. Por que ele relaciona com as músicas? Porque tem uma harmonia, a música tem uma harmonia. Então, os números têm uma harmonia também, tem que concatenar, os números têm que, não pode ser aleatório. Então, o Pitágoras, ele acaba deixando bem claro que todas as coisas é possível encontrar por meio dos números. Temos também Parmênides. Parmênides, para ele, trata da questão do ser. O ser, para ele, é tudo aquilo que existe, né? E sua teoria está relacionada com a crença na imutabilidade do ser. O ser não muda, o ser é e continua a ser. O ser é eterno, é único, e esse ser que ele se relaciona aqui é um ser indivisível. Daí tem essa antagonia dele entre Parmênides e Heráclito. De um lado nós temos o ser de Parmênides, do outro lado nós temos a teoria baseada nas mudanças de Heráclito. Para o Heráclito tudo se movimenta, tudo muda. Para Parmênides tudo é imutável, nada muda. Já para Heráclito, tudo no mundo é transitório. Para Parmênides, nada é transitório. Isso aí vai chamar então de mobilismo, o movimento. Então, Heráclito, tudo está em movimento. Parmênides, tudo está estático. É imutabilidade do ser, não se movimenta o ser. Então, a gente percebe aqui esse antagonismo que há entre os dois pensadores. Temos também aí a escola pluralista. Por que se chama de pluralista? Porque são vários princípios, são várias maneiras de se falar sobre a origem de todas as coisas. Ainda prosseguindo com os pré-socráticos, nós temos a escola pluralista, que são vários princípios, né? Buscar a origem de todas as coisas em vários princípios. Temos então aqui Anaxágoras, que é dessa escola, e para Anaxágoras, o arqué, ele diz que ele vai falar que esse arqué ele determina como homeomerias, ou seja, homeomerias são vários elementos. É a mesma coisa que eu falar vários elementos. Se eu não quiser falar vários elementos,
eu posso chamar homeomarias. É um termo em grego que ele vai para dizer também arqué. São vários elementos para se encontrar respostas sobre a origem das coisas. Então, são para eles essas homeomarias são sementes. Sementes que se pode encontrar o elemento original do universo sem recorrer à mitologia. Então você pode encontrar dentro encontrar o arqué sem precisar de buscar compreensão e entendimento na mitologia. E quando ele fala das sementes, porque a semente é aquilo que está iniciando, é aquilo que ainda não brotou, foi plantado e precisa esperar para germinar e depois ela tornar-se algo que possa ser concreto e visível. Por isso que ele vai estar tratando sobre o termo homeomarias, que significa semente, que significa vários elementos que se busca para encontrar resposta em relação à origem de todas as coisas. Então a realidade, ele diz que a realidade é composta de pequenos elementos. De pequenos elementos. Essa é a realidade. E essa realidade ele também chama de homeomarias. São pequenos elementos para nós encontrarmos as coisas, então ele chama isso de realidade. Na escola jônica, nós temos a Jônia, que é na colônia grega da Ásia Menor, e a origem para os jônicos está relacionada à natureza, caracteriza-se em buscar o arqué nas coisas concretas. Falávamos isso aqui no vídeo anterior. Entre os primeiros filósofos, nós temos aqui Tales, que vai dizer que o arqué, o princípio de todas as coisas, é a água. E aí ele diz que essa água está formada em 3 estados físicos, que ele chama de sólido, líquido e gasoso. Do outro lado, nós temos Anaxímenes, que vai dizer que o arqué é o ar, o princípio de todas as coisas é o ar. Ele diz, então, esse ar, rarefazendo-se, torna-se fogo, condensando-se, torna-se vento, nuvem, água e depois pedra. Anaximandro vai dizer que o arqué é indeterminado, ele vai chamar esse indeterminado de ápeiron, e esse ápeiron é a mesma coisa que ilimitado. Heráclito, ainda dessa escola pluralista, diz que o arqué ele diz que o arqué está baseado nas mudanças. Ele diz que tudo no mundo é transitório. Tudo no mundo é transitório. Tudo no mundo se movimenta. Demócrito e Leucipo, eles afirmam aqui, no caso eles são atomistas, ele diz que o arqué são os átomos, indivisíveis, não pode ser cortado. Então, para ele, o início, tanto para Demócrito como para Leucipo, o princípio de todas as coisas está nos átomos. Lembrando que o Leucipo aqui e o Demócrito, eles defendem a mesma teoria, que eles todos dois são atomistas e afirmam que o arqué está relacionado com os átomos, é indivisível, não pode ser cortado. Em Empédocle, ele fala dos 4 elementos: ar, água, fogo e terra. E diz que todos esses elementos aqui, eles têm a mesma importância. Não há um elemento mais importante que o outro. Temos aqui também a filosofia dos sofistas. De um lado, os sofistas, e temos, do outro lado, Sócrates. Vamos ver aqui a diferença entre os sofistas, o que eles defendiam, como é que eles se comportavam, e o tipo de educação desenvolvida por Sócrates. Aqui nós temos, dessa filosofia, os homens com mais de 18 anos, aqui o cidadão da Grécia Antiga, nesse tempo dos sofistas, dizia o seguinte, que os homens com mais de 18 anos participavam do governo, tinham muitos direitos, podiam ter propriedades, pagavam impostos
mas não trabalhavam. Eles não trabalhavam, mas pagavam seus impostos, mas não trabalhavam. As mulheres eram livres, as mulheres, livres ou não livres, não tinham direitos. Essas mulheres, elas não tinham liberdade, elas não tinham direito. Ou sendo livres ou não sendo livres, elas não tinham direitos e nem participavam da política. Já os estrangeiros eram livres, mas não participavam da política. Pagavam os impostos, não podiam ter propriedades e trabalhavam no comércio. Os escravos não eram livres, não tinham liberdade, não tinham propriedade como cidadão, eram prisioneiros de guerra ou filhos de escravos. Trabalhavam na agricultura e trabalhavam também como doméstico. Essa é a situação de como era relacionada a questão da sociedade na Grécia Antiga, aqui no tempo dos sofistas e de Sócrates. Os sofistas, na verdade, eram professores viajantes, ensinavam os jovens a discursar publicamente, tinham o domínio da oratória e tinha a técnica da retórica, que era essa técnica da persuasão, de convencer a pessoa pelo argumento. E aí nós temos aqui, do outro lado, Sócrates. Sócrates, ele de certa forma não cobrava por seus ensinamentos. O saber de Sócrates era desenvolvido em praça pública, diferente dos sofistas que ensinavam de forma particular, ensinavam para os filhos da aristocracia, né? Era um ensino em casa, eles iam nas casas, eram contratados para isso. Já o Sócrates ensinava, não cobrava nada e estava sempre em praça pública. Não cobrava um centavo para ensinar ninguém. E Sócrates abordou as preocupações dos pré-socráticos aqui, seria em relacionado à natureza. Sócrates abandonou aquilo que era defendido pelos pré-socráticos, que nós já falamos sobre isso, que era esse olhar voltado para a natureza, e concentrou-se na problemática do homem. Então, tira o foco da natureza e passa a estudar o homem, passa a valorizar o próprio homem. E Sócrates aqui ele é considerado o pai da filosofia clássica. E ele usa dois sistemas para explicar o seu pensamento. De um lado, a maiêutica, que chama de maiêutica socrática, que ele vai chamar de parto das ideias. Então, pela maiêutica, ele faz o aluno desenvolver suas próprias ideias. Ele faz o aluno ter diálogo e encontrar a verdade, encontrar suas próprias respostas. E do outro lado nós temos a ironia, que são as interrogações, como por exemplo, o que é o bem, o que é a justiça. Então o Sócrates ele fazia com que os alunos fizessem essas interrogações deles e ao mesmo tempo respondessem às inquietações deles. Infelizmente, Sócrates foi confundido pelo seu tipo de trabalho educativo. A aristocracia tentou, de certa forma, impedir que Sócrates continuasse o seu trabalho e ele acabou sendo acusado por corromper a juventude, sendo obrigado a tomar... Obrigado, na verdade, não. Ele tomou a cicuta, que era o veneno, porque não concordava de ser julgado por um tribunal da aristocracia, uma vez que ele tinha convicção de que não estava fazendo nada de errado, apenas ensinando os jovens a verdade. E isso causou, de certa forma, uma ciumeira aí para os sofistas e também para a aristocracia, né? Porque como Sócrates ensinava a verdade e os sofistas não eram tão verdadeiros, então para os aristocratas era melhor ficar com esse tipo de oratória ensinada pelos sofistas, a ficar com Sócrates, que ensinava os jovens a pensar de forma legal, de forma ética e respeitosa. Então isso acabou levando Sócrates a tomar a cicuta e vir a morrer, de certa forma, revoltado com esse sistema político da época.